oitavo governo constitucional liderado por primeiro-ministro Tauro Mataruak. Nessa mahota tene kata que dia 2 de março de 2020, deu-se decisão Conselho Ministro aprova resolução número 4/2020 ou de revoga a resolução número 16/2013 com a reativação artes marciais indicado ser na maka taka ia 2013 deu-se resolução número 16/2013 nessa PSAT Corca no IKS e a resolução número 4 da orientação ba Comando Polícia Nacional Timor-Leste atau na faten controla atividades ilícitas foto na prática de artes marciais tolo né isso é belo processo se retir lei mas bem a política ainda não é política reativação na artes marciais ainda não é maka liu se Sua Excelência Secretário de Estado Juventude e Desporto Engenheiro Abraham Saldanha ini orientação política kata o insama ka reintegra organização arte marciais sira ba sociedade no enquadra sira calori sira ba modalidade de desporto honunema ka Comissão Reguladora Arte Marciais hahu procedimento administrativo ba processo toma ba política reativa arte marciais idane e dia 9 de junho Tinankotok 2020 Comissão Reguladora Arte Marciais hasai critérios hamutok sanulu resim walo nebe publica saiu na ihe primeira diretiva Comissão Reguladora Arte Marciais ni Jornal da República nós fazemos processo calendarização para processo registro ter critério nebe maka Comissão Reguladora Arte Marciais fazai e a calendarização de processo registros né Comissão Reguladora Arte Marciais Husuba organização Hoto muito Ronulu Racing Ida nebe registrar Comissão Desporto Timor-Leste CDTL nós ser nebe maka registro diretamente a Federação Sila Timor-Leste organização ser nebe prática atividade arte marciais samutuk ronulu racing idane depois de tinan kotuk liuba tinan kotuk é 2020 fulan outubro Comissão Reguladora Arte Marciais notifica tia hotona depois de sira hatama serne documento mai halo verificação ba documento hoto e deteta katak organização barak maka lá preenche requisitos nebe maka Comissão Reguladora Arte Marciais fossai então maka Comissão Reguladora Arte Marciais notifica a falecida, onde for tempo basira prazo 90 dias nelaran, liu-se diretiva Kramnian, a tu bele completa, serninia documentos, iha tinan indane, né maka prazo né mono iha a Comissão Reguladora Arte Marciais fosse notificação dia de 15 de outubro 2020. Maio dia 15 de janeiro de 2021, né? Organização Arte Marciais Hoto tem que submeter uma série de documentos Hoto mais a Comissão Reguladora Arte Marciais. Tuir calendarização nebe fossai, katak ia fulan janeiro, fevereiro e né? Comissão Reguladora Arte Marciais se halo reverificação e se notifica fila fali Organização Arte Marciais Hoto Hodi mai completa documentos tuir critérios nebema fossai teana. Fomos biban na fatimba organização arte marciais sira atau processo recurso carik sira iha condição ser nebema cladun favorece sira para atu halo atividade hodi prensa requisito serne ami fo na fatem tempo. Tuir calendário idane ami calendário nebema ka etinan 2020 fossai ona katak to fulan junho, fim de julho, tinan 2021, Comissão Reguladora Arte Marciais hasai uma parecer favorável para Sua Excelência Secretário de Estado Juventude e Desporto,
pode retan homologação. Depois de retan ter homologação, tu estatuto CRAM, maca Sua Excelência Secretário de Estado, Juventude e Desporto, maca se recomenda Organização Arte Marciais Roto, Rodiba, Registro e Ministério de Justiça, Direção Nacional de Notariado. E daí, procedimento administrativo, nebemaca, Comissão Reguladora Arte Marciais se hakasa e se serviço to organização Cernebel hetam legalidade roto tuir lei número 5/2017. Ao mesmo tempo, não é? E tinha conta que foi em dezembro nelaran, halo processo tenderização, companhia que firma legal sira Timor, hodi mas foto documentos de tenderização RFQ nebema Comissão Reguladora Arte Marciais Fossai, hodi elabora pacote legislação sira nebema que bele necessita existência no atividade organização arte marciais cerninian. Por exemplo, público sempre questiona quando atividades ilícitas sira husi nebe prática husi organização arte marciais sira dehan katak la iha lei hodi regula quando coima la iha lei hodi regula quando processo certificação no treinamento ba treinadores sira husi organização arte marciais sira. Nune maka Comissão Reguladora Arte Marciais lihusi orientação Sua Excelência Secretário de Estado Juventude e Desporto nian coopera com serviço hamutuk agora dá o serviço hamutuk ona e companhia e hito maka mai foti RFQ e cosmai depois de halo avaliação depois de halo verificação ba documentos roto Comissão Reguladora Arte Marciais que equipa verificação documentos né ba companhia decide companhia jus advocacia maka manan tender idane hodi elabora pacote legislação idane não é governo liusi Secretaria de Estado Juventude e Desporto husu ba comissão né atu bele produz mínimo diploma hat nebe necessário teves ba atividade organização arte marciais cerninian. E também sama Comissão Reguladora Arte Marciais dada processo registro o famoso parecer favorável neto fulan julho tina nida net também reimos política ba elaboração com produção pacote legislação ne ihate roto e depois maquita foi o processo registro notariado para depois de organização retan roto na legalização lei iha ona enquadramento legal sira iha te hotona e dever se organização sira tem que cumprir lei ser nebemaga governo preparana. Não é responsável da Comissão Reguladora Arte Marciais nebe tutela direita ba Sua Excelência Secretário de Estado de Juventude e Desporto husu o hakraikan ba mau alin sira colega Timor Antomak liderança organização hoto liliu Baserna em tolo nebe naran temi a resolução número 4/2020 atu consolida ande diak tamba amissimo ona documentos hoto tuir critério nebe ami publica sai mas be husi organização lubukira maxida prensa requisito serne hoto não é ami fona fatem tempo atu consolida an tuir mecanismos nebe maka Comando Polícia Nacional Timor-Leste autoriza a atividade de consolidação cerne. Não é a minha na fatem a organização sira a halo comunicação ho membros sira e município hoto e subdistrito hoto para não é bele coopera muito com a organização onde não é bele retan la leis documentos cerne bemaka tuir critério nebema Comissão Reguladora Arte Marciais Fossai. Husmos na fatima liderança organização tolo né atuita iha comunicação ne bedia com o governo através da Comissão Reguladora Arte Marciais não é tem procedimento para registro e a Ministério da Justiça Direção Nacional de Notariado bele laisliu e dia. Obrigado.